Olá, meus queridos alunos da Escola Tiradentes, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse último domingo eu testei positivo para o Covid e, obviamente, eu estou de atestado e por questões de segurança não vou poder comparecer à escola. Mas para vocês não perderem o ritmo dos estudos, eu estou gravando este vídeo, vou gravar para as 3 turmas que eu trabalho, 7º, 8º e o 9º, para que vocês possam estudar, E dessa forma o conteúdo não vai ficar comprometido, tá, pessoal? Bom, essa aula de hoje é para o 7º ano e nós vamos trabalhar com a unidade 2, que são as sociedades africanas. Bom, essa aula é de interesse de vocês, obviamente, e também do público, que é inscrito no meu canal, tá, pessoal? Façam um bom proveito. Para os meus alunos, eu aconselho a estudar a apostila, fazer as atividades, relativa a essa unidade 2. Eu vou postar tudo isso na plataforma Plural. Pessoal, a África é o berço da humanidade, Estudar a África é extremamente importante para um país como o nosso, que tem uma forte influência africana. Se a gente vê a nossa, em dados demográficos, a nossa população, ela é composta de 51% de afrodescendentes e o restante você tem povos de todo mundo, mas principalmente portugueses, indígenas, italianos, alemães. Então somos um país altamente miscigenado. A África, ela passou por um processo histórico extremamente delicado, foi vítima de um processo de colonização dos europeus a partir do século XIV, e também isso se repetiu no processo que nós conhecemos como neocolonialismo no final do século XIX, quando a Alemanha era governada pelo Otto von Bismarck. Ele convoca uma reunião para decidir sobre a partilha da África, Eles pegaram uma régua e fatiaram o mapa da África. Então houve um novo processo de colonização. A partir da década de 1960, final de 60 e início da década de 1970, houve o processo de descolonização, e o que nós vimos, o que nós podemos assistir hoje, tudo que se fala sobre a África é resultado desse processo de descolonização, tá, pessoal? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre as sociedades africanas antes da chegada lá dos europeus, tá, pessoal? Bom, a África é um continente riquíssimo, composto de diversos países, mas nessa época era composto de diversas etnias, diversos grupos, diversos reinos, Grandes impérios se estabeleceram ali, como o Império de Songhai. Bom, então estudar a África pressupõe a ideia, de que nós estamos estudando desde os grupos nômades, em caravanas de camelos, até os grandes shopping centers. A Nigéria, por exemplo, ela possui a 3ª maior cidade do mundo, que é a cidade de Lagos. Bom, podemos citar também um outro exemplo de povos transhumantes, como os hereros e namas, que habitam ali os desertos da Namíbia. Estou com dificuldade para falar por causa dos sintomas, tá, pessoal? Não reparem, não. Bom, os povos transhumantes são povos que dependem da cultura do gado. Então, como ali não existem cercas, e é um deserto, então a água é muito rara e a alimentação, as pastagens também são raras. O gado, eles passa o dia inteiro procurando água e também comida. E o povo que coabita com ele, depende diretamente dele, segue os passos do gado, tá? A isso se dá o nome de povos transhumantes, tá, pessoal? Bom, com relação ao comércio, que é um elemento civilizatório por excelência, onde há comércio, normalmente não há guerra, Quando existe algum atrito nas relações comerciais, normalmente costumam acontecer as guerras, Bom, e na África nós temos as poderosas rotas transsaarianas, através do deserto do Saara, onde eram, na época, comercializadas mercadorias e escravos. Mas também não existiam só essas rotas transsaarianas. Existiam também as rotas marítimas do Oceano Índico, onde ouro e marfim eram exportados para a Arábia. Pessoal, então,
havia um intenso circuito mercantil, ou seja, de trocas comerciais entre os continentes, né, da Europa e também da Ásia, incluindo aí o Oriente Médio. O islamismo foi um fator chave, foi e ainda é, né? Hoje podemos dizer que o islamismo é a religião predominante, né, do continente africano. O islamismo, na época, foi responsável pelas redes de trocas da África à Ásia, passando aí pelo Oriente Médio, tá, pessoal? Bom, essa questão do comércio é muito interessante. Como eu disse, o comércio, né, é um elo poderoso de edificação de civilizações, né? Quanto a isso, nós podemos dizer que o intenso comércio possibilitava, além das simples trocas de mercadorias, o intercâmbio cultural. Um exemplo incrível desses deslocamentos pelo continente foi a peregrinação realizada pelo rei do Mali, o Mansa Musa, lá pelo século XIV. Imaginem só, ele e mais de 50 mil pessoas viajando juntos, distribuindo ouro por onde passavam. Isso mesmo, pessoal, ouro, né? Mas não era só isso, não. Mansa Musa também deixou sua marca na história por ter contribuído para a expansão do islamismo, a religião que ele seguia. Então, fica evidente como esses intercâmbios não só movimentavam mercadorias, mas também ideias, crenças e costumes, não é? É fascinante ver como a história nos mostra essas conexões entre os povos e como elas influenciaram o mundo em que vivemos hoje. E aí, o que acharam dessa história? Bom, pessoal, podemos falar sobre o legado africano que foi impresso na cultura e do mundo inteiro. Podemos falar da escrita, da astronomia, matemática, agricultura, navegação, metalurgia, arquitetura e engenharia. Uma outra questão que é extremamente importante, né, na cultura africana é a oralidade. Pessoal, a oralidade é uma característica dos povos ágrafos. Vocês sabem, né? Povos ágrafos são povos que ainda não haviam conquistado a escrita. Isso existe até hoje em algumas regiões da África. Bom, e se você não domina a escrita, então só resta a oralidade. Mas isso traz, né, uma rica expressão cultural, e a gente vai conhecer um pouquinho sobre os griots, os guardiões da memória na África. Isso é sensacional, tá, pessoal? Vocês estão preparados para descobrir mais sobre esses incríveis contadores de histórias? Então, preparem-se para uma viagem fascinante pelo mundo da tradição oral africana. Os griots eram figuras absolutamente essenciais nas sociedades africanas antigas. Eles não só contavam histórias, mas também eram responsáveis por preservar a história e a cultura de seus povos. Imagine só, em uma época em que não havia livros nem registros escritos, eram os griots que mantinham viva a memória coletiva de suas comunidades. Esses mestres da palavra não apenas narravam eventos históricos, mas também transmitiam tradições, mitos, lendas e valores morais de geração em geração. Eles eram verdadeiros guardiões do conhecimento, e sua importância na preservação da identidade cultural africana é simplesmente inestimável. Além disso, os griots não eram apenas contadores de histórias passivas, eles também desempenhavam papéis ativos em suas comunidades, muitas vezes atuando como conselheiros dos líderes locais, mediadores de conflitos e até mesmo como músicos e poetas. Então, pessoal, os griots eram muito mais do que simples contadores de histórias. Eles eram os guardiões da memória, os preservadores da cultura e os verdadeiros pilares das sociedades ágrafas da África. É realmente incrível pensar no legado que esses mestres da palavra deixaram para nós. E vocês, o que acham dessa fascinante tradição oral africana? Compartilhe suas opiniões nos comentários e não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo, tá, pessoal? Me ajudem a divulgar o meu trabalho. Bom, pessoal, com relação aos diversos reinos, né, que existiram na África, nós destacamos alguns, entre eles o reino de Gana, no século IV. Esse reino estava localizado no norte do Senegal.
Pessoal, com relação à organização, cada aldeia tinha um conselho de anciãos. Esse conselho de anciãos, na prática, é que governava essa própria aldeia, tá? A política era descentralizada, com núcleos de poder nas aldeias e também nas cidades. A religião do povo de Gana era animista. Ou seja, né, animismo significa dar vida a objetos inanimados, né? Então eles tinham como deuses trovão, relâmpago, né, manifestações da natureza e tudo mais, tá, pessoal? Bom, o Império de Gana, ele dominou o oeste da África por 7 séculos. E esse fim do império se deu em 1240, quando o rei de Mali conquistou Gana. Essa é uma outra história e a gente vai abordar daqui a pouquinho, tá? Bom, a sucessão ao trono, aqui está uma questão bem interessante, né, do reino de Gana, era matrilinear. Bom, essa questão é importante e merece uma atenção maior de nós, tá, pessoal? Venham comigo para entender melhor tudo isso. Vamos explorar um aspecto fascinante da história africana, o processo de sucessão ao trono de caráter matrilinear no reino de Gana, lá pelo século IV. Vocês estão prontos para embarcar nessa jornada pelos meandros da política e cultura deste antigo reino? Então, segura aí que vem história. No reino de Gana, a sucessão ao trono seguia um padrão matrilinear, o que significa que a linha de descendência era traçada através da linhagem materna. Isso quer dizer que o herdeiro do trono era escolhido com base na linhagem da mãe e não do pai. Interessante, né? Essa prática era bastante diferente do sistema patrilinear, mais comum em muitas outras sociedades ao redor do mundo. No reino de Gana, a mãe do futuro rei desempenhava um papel fundamental na determinação da sucessão, e a estabilidade do reino muitas vezes dependia da habilidade política e liderança das rainhas-mães. Além disso, esse sistema matrilinear também tinha implicações culturais e sociais significativas na sociedade do reino de Gana. Valorizava-se a figura feminina e as relações familiares maternas eram consideradas especialmente importantes. Então, pessoal, é incrível ver como as diferentes sociedades ao redor do mundo têm sistemas de sucessão tão diversos e únicos, não é? No reino de Gana, o caráter matrilinear da sucessão ao trono não só moldou a política do reino, mas também refletiu os valores culturais e sociais da época. E vocês, o que acharam dessa curiosidade histórica? Deixem seus comentários aí embaixo que terei enorme prazer em responder. Pessoal, com relação ao reino de Mali, no governo de Sundiata Keita, o império foi dividido em províncias e estabeleceu-se ali um regime de servidão aos povos conquistados. O que isso significava? Os povos que eram conquistados em guerras, né, contra o reino de Mali eram transformados em escravos, tá, pessoal? Uma prática muito usual nesse período da história e, convenhamos, né, até hoje existe escravidão, uma mancha que nós precisamos superar, não é, pessoal, enquanto humanidade. No reino de Mali se estabeleceu um centro poderoso de comércio, um centro cultural e comercial, que é a cidade de Tombouctou, onde se comercializava ali produtos e escravos. Tombouctou é uma fabulosa cidade desse período. A agricultura e a pecuária, elas eram praticadas não com vistas, né, não com o objetivo de praticar o comércio, mas sim para a subsistência, para a alimentação de seu próprio povo. Os reis de Mali, normalmente eles eram muçulmanos e faziam peregrinações anuais à cidade de Meca, tá, pessoal? Com relação às formas de governo, nós encontramos no reino de Mali duas formas, tá, pessoal? O governo do centro e o governo de periferia, cada um com suas próprias características. No governo de centro, o governo era exercido diretamente pelo rei, e nas províncias elas eram administradas por governadores indicadas pelo rei. Já na periferia, o governo era realizado por protetorados. Bom, protetorados, pessoal, são pessoas influentes da própria região que são escolhidas pelo rei para exercer a função de governo naquela região, tá, pessoal? Bom, o fim deste reino se deu com a invasão dos berberes, dos tuaregues e também do poderoso Império Songhai no século XV. Bom, o Império do Songhai merece um vídeo à parte e eu já tenho esse vídeo gravado. Quem tiver interesse, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo
para acessar, né, esse conteúdo, vale a pena, né, estudar um pouquinho o Império Songhai, tá, pessoal? Bom, e finalmente, né, terminando aqui a nossa aula, nós temos o reino de Iorubá. A organização do reino de Iorubá se dava mais ou menos como acontecia na Grécia Antiga. Ela era organizada em torno de cidades-estado, normalmente nas aldeias onde ficava o rei, né? Bom, com relação à divisão social do trabalho, ao homem cabia a agricultura e à mulher cabia limpeza, moagem, armazenamento, venda dos produtos e cuidado com as crianças e animais. Essa é uma questão também muito recorrente, né, na história dos povos mais antigos, tá, pessoal? A mulher ficava, né, com uma carga maior de trabalho e ao homem cabia o trabalho que dependia mais da força bruta. Bom, pessoal, com relação à organização social do reino de Iorubá, ela se dava nos moldes totalmente contrários ao reino de Gana, onde você tinha uma forte presença da mulher, né? Havia uma forte influência do matriarcado. Já aqui no reino de Iorubá prevalecia, né, o patriarcado, como também em diversos povos da antiguidade também, e também desse período da história. Bom, a partir do ano de 1901, eles foram colonizados pelos britânicos, né? Então houve ali, né, um processo de aculturação muito forte, tá, pessoal? Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Para os meus alunos, eu peço que vocês acessem a plataforma do Plural e realizem as atividades da apostila. Bom, se vocês gostarem desse vídeo, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentário para que esse vídeo ganhe relevância junto a essa plataforma. Eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Um cordial abraço e até breve.